aí galera do canal do Bolsonaro chegando aí pra falar da questão também aí do Ancelotti. Ancelotti não vai ser o técnico da seleção brasileira. Sim, Ancelotti já disse não, né, para a seleção brasileira, não será mais o técnico da amarelinha. E isso já está repercutindo aí no mundo inteiro. O Chiringuito lá na Espanha, né, o AS na Espanha, né? Inclusive vamos colocar aí um pouquinho aí de uma reportagem do AS falando que o Ancelotti estava aí já confirmado para ser o novo técnico do Brasil. Depois não vai ser o técnico do Brasil. Aí o Mauro César lá no Wall Sports também falando que vai ter uma reunião, mas não concretizou aí. Teve reunião, né? Mas não acertou nada. Tem uma multa, uma coisa complicada. O Brasil só tá dando bola fora. Começou com a camisa vermelha, que aí ia polarizar ainda mais o futebol nacional, porque vocês sabem que um partido político aí de um governante terrível aí no Brasil usurpou do símbolo da seleção brasileira e colocou todo mundo em pé de guerra nesse país. Agora vem aí esse governo atual e com outra ideologia. Aí a galera direitista batendo a beça na cor da camisa. Surgiu a cor dessa camisa vermelha aí, né? Falando que era sobre a questão do pau-brasil, né? As cores vermelhas. Mas não foi bem isso, né? Então, e combinando ainda com essa questão do Ancelotti, que o Ancelotti não virá, gente. O Ancelotti não virá, é isso mesmo. O Ancelotti não vem para a seleção brasileira. O Mauro César vai pontuar muito bem aí, né? Do canal Wall Sport. Então, o nosso grande Ancelotti vai continuar no Real. O Real vai dispensar ele com certeza. Lá na Europa não se falava de outra coisa, até que o AS também falando sobre, Marca falando, Chiringuito dando nota agora de esclarecimento. Foi há 2 horinhas, 3 horinhas atrás, saiu a notícia. Tá na mira aí, você já sabe. Jorge Jesus, a gente não sabe se vem. O Abel entrou no radar agora. Cara, tá uma bagunça geral. A seleção já viu uma bagunça desde 2006, né? Não é da agora não, viu pessoal? Então, nós temos aí uma complicação ainda maior. Essa questão da camisa vermelha, a questão que o Ancelotti não vem, tá uma complicação. Uma hora a gente fala que vem, outra hora fala que não vem. Aí entra a camisa vermelha, sai camisa vermelha, fica amarela, vira uma bagunça. A gente não sabe para onde correr, para onde esse time vai. E tá mal nas eliminatórias. Vamos ver um pouquinho o que o Mauro César fala, porque é importante também, né? É isso aí, inscreva no nosso canal. Tem boa história aqui no YouTube. Valeu, galera. El futuro de Carlo Ancelotti ha sido un tema que se ha tratado en el Real Madrid en las últimas semanas y Marca está en disposición de asegurar que el italiano ya tiene un acuerdo con la selección brasileña. Juan Ignacio García Ochoa, ¿qué tal? Buenas. ¿Qué tal? Buenas, Javi. Pues esa es la información que tenemos en Marca, que Carlo Ancelotti ya tiene un acuerdo verbal con la selección brasileña. Todo está hablado, todo está encarrilado. Falta la firma. Según cuenta nuestro compañero Pablo Polo, ha sido Diego Fernández el encargado de terminar de perfilar este acuerdo entre Carlo Ancelotti y la CBF. Diego Fernández, que estuvo presenciando en directo el Real Madrid y Arsenal, también la final de Copa del Rey. Es un empresario brasileño, ha sido el enlace entre la Confederación Brasileña y Carlo Ancelotti. El acuerdo ya es total, solo falta la firma y esa es la noticia, que Carlo Ancelotti será el próximo entrenador de la selección brasileña cuando se desvincule del Real Madrid. Un acuerdo también entre Ancelotti y el Real Madrid que se ha producido desde el respeto. Sí, la información, bueno, no, todavía falta esa conversación definitiva para decir los caminos se separan, pero bueno, las dos partes entienden que el futuro está próximo. El Real Madrid ya piensa en un nuevo proyecto para la próxima temporada. Ancelotti entiende que tiene muy difícil seguir en el Real Madrid y por eso, bueno, ha alcanzado este acuerdo con Brasil para cuando se desvincule. La idea ya de todas las partes, incluso de la Confederación Brasileña, es que en el mes de julio Carlo Ancelotti pueda ya dirigir incluso esos primeros partidos en ese parón antes del Mundial de Clubes. El Madrid entiende que si Carlo Ancelotti sale no va a dirigir el Mundial de Clubes, tampoco tendría lógica por parte del entrenador querer dirigir ese campeonato de Estados Unidos en verano, así que esa es la noticia. Carlo Ancelotti dirigirá Brasil, en principio no irá al Mundial de Clubes. A CBF até avançou nas conversas para contratar Carlo Ancelotti, mas, como se sabe, na noite desta terça-feira chegou a informação de que o italiano não virá mais para o Brasil treinar a seleção
porque não teve acordo na hora de rescindir o contrato com o Real Madrid. O Real Madrid não quer contar com ele, tudo indica, para a próxima temporada, e viu aí uma possibilidade de se livrar do técnico, né? Sem ter que pagar multa rescisória, já que tem um contrato em vigor que seguiria para a temporada 2025-2026. Mas o italiano queria receber a multa e, ao mesmo tempo, seguir o seu caminho. Com isso, resolveu não aceitar o convite da CBF, não avançar nas negociações e permanecer no Real Madrid, que, se quiser liberá-lo, terá que pagar a multa, como reza o contrato entre as partes. O nome óbvio que cresce nesse momento é Jorge Jesus, que não está descartado, mas nos bastidores um outro nome ganha força nesse momento, que é o de Abel Ferreira, o técnico do Palmeiras. A ideia, ainda embrionária, mas que existe, seria: Abel Ferreira treinaria a seleção brasileira nos jogos do dia 4 de junho contra o Equador, fora de casa, e dia 9 de junho em São Paulo contra a seleção do Paraguai, né? Sairia do dia a dia do Palmeiras por um breve período de data FIFA, como acontece com vários jogadores, né, para treinar a seleção brasileira, retornaria ao Palmeiras, trabalharia até o final do Mundial de Clubes, que acontece entre junho e julho, e depois se desligaria de vez do clube vice-campeão paulista para ficar no comando da seleção brasileira. Mas é uma ideia e, digamos, é um nome mais difícil de se contratar, de se fechar um negócio, porque ele tem contrato até o final desse ano com o Palmeiras, que já manifesta interesse em renovar o contrato, talvez até por mais 2 anos. Ao contrário de Jorge Jesus, que não vai ficar no Al-Hilal, como se sabe, e tem um contrato até a metade agora de 2025. Em tese, mais fácil a liberação do português que atua na Arábia Saudita, que trabalha na Arábia Saudita, do que do português que trabalha aqui no Brasil. Mas o nome do Abel Ferreira ganhou força em meio a essa grande confusão que vive a CBF, ainda sem técnico, já há um bom tempo, né? Desde o Tite, a CBF não tem um técnico para valer, porque Fernando Diniz e antes Ramon Menezes foram interinos, e na prática o Dorival Júnior também foi interino, esquentou o lugar durante um período até que um novo profissional seja contratado, esse sim, para comandar o Brasil, tudo indica, até a Copa do Mundo do ano que vem.